O resultado que você ainda não tem está atrás da página que você ainda não leu. Seja muito bem-vindo ao Clube da Mente de Ouro. Aqui, transformamos leitura em resultados. Nossa aula de hoje se chama A Confiança Nasce Quando Você Se Importa de Verdade. Ok? Estamos estudando o livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas na Era Digital, de Dale Carnegie. Entramos no módulo 2, que se chama 6 Maneiras de Causar uma Impressão Duradoura. Dentro do módulo 2, a gente tem o capítulo 1, que se chama Demonstre Interesse nos Interesses dos Outros. E dentro do capítulo 1, que eu dividi em 3 partes, hoje a gente vai estudar a parte 2, ok? Bom, como sempre eu vou começar a nossa aula fazendo uma pergunta, tá? Porque aí vocês já começam refletindo, já obrigo vocês a pensarem. Você já conheceu alguém que parecia se lembrar de tudo sobre você? Do seu nome, da sua profissão, de um sonho que você comentou meses atrás, ou de uma dificuldade que você estava enfrentando? Como que você se sentiu ao perceber isso? Provavelmente você se sentiu importante, valorizada, respeitada, certo? Agora pensa no contrário. Quantas vezes você teve a sensação de que alguém só conversava com você porque queria alguma coisa? Ou seja, não estava nem aí para você. Essa diferença muda completamente qualquer relação, não é? E é exatamente sobre isso que a gente vai conversar hoje. Nessa continuação do capítulo 1, eu vou convidar vocês a refletir sobre uma verdade que é simples. Qual é essa verdade? Vamos para o livro? Pelo título da aula, vocês já conseguem perceber qual é, né? Vou repetir o título da aula. A confiança nasce quando você se importa de verdade. Ok? Vamos para o livro, depois eu vou pegar o coração desse texto de hoje e gerar aquela ferramenta de transformação que vocês tanto gostam para vocês aplicarem na vida real de vocês assim que terminar essa aula. Coisa simples de fazer, mas que traz grandes mudanças, ok? Assim vocês vão conseguir transformar a vida de vocês para melhor aos poucos, sem sofrimento. Esse é o meu propósito aqui no canal. A voz tá voltando, tá, gente? Mas ainda não tá 100%, então peço desculpas para vocês. Então vamos lá, capítulo 1, parte 2. Deixa eu ver até onde que eu vou hoje. Ok, vamos lá. Na parte 1, eu comecei a falar do Andrew Sullivan, né? Um dos principais blogueiros, comentaristas políticos do mundo, que tem refletido sobre essas questões por mais de uma década. Quais questões? Gente, tem que assistir a aula da parte 1 para você entender, tá? O Sullivan, que já foi o mais jovem editor-chefe da conceituada revista New Republic, foi diagnosticado como soro positivo do vírus HIV no início dos anos 1990, quando isso ainda equivalia a uma sentença de morte. Após deixar o cargo na revista, Sullivan tornou-se um dos primeiros grandes blogueiros políticos da internet, com o seu site atingindo a impressionante marca de 300 mil visitantes por mês no ano de 2003. Então agora a gente começa a parte 2 do capítulo 1. Um dos fatores que distinguiam Sullivan de seus colegas era a interação com os seus leitores. O seu blog, The Daily Dush, não era apenas sobre política. Ele queria leitores leais e queria saber mais sobre os seus seguidores. Assim, ele criou a ideia View from Your Window, à vista da sua janela, na qual ele pedia aos leitores que enviassem fotos do mundo fora de suas casas. Eu queria ver o mundo deles, explicou. Estava dando aos meus leitores acesso total ao meu mundo, mas o fato é que interações de via única são entediantes.
Esse gesto fez toda a diferença e em pouco tempo fez o seu relacionamento com os leitores deslanchar e se tornou a peça central da estratégia online do Atlantic Monthly, aumentando o número de acessos ao site em 30%. Assim, não foi surpresa que o grande número de seguidores do blog de Sullivan tenha se mantido quando ele o levou para Newsweek e o The Daily Beast. As pessoas são atraídas por quem se importa com o que interessa a elas. A ironia desse princípio, ter interesse nos interesses dos outros, é que ele é eficaz quando os outros pensam em si mesmos. Requer essencialmente que estejam interessados em si. Sobre isso há duas coisas a dizer. Primeiro, o interesse pessoal, em sua forma mais pura, é parte da natureza humana. O instinto de lutar ou fugir é um fato. Esse princípio não nega a existência do interesse próprio. Ao contrário, indica que a maioria das pessoas, na maior parte do tempo, esquece o outro lado da equação humana, todas as outras pessoas. A maioria enxerga o interesse próprio como egoísmo ou autocentramento. Portanto, a eficácia desse princípio está diretamente ligada à dificuldade que os indivíduos têm de pensar no próximo em grande parte do tempo. Por outro lado, aquele que opta por se interessar diariamente pelos interesses dos outros acaba se destacando. Nós nos lembramos dessas pessoas, fazemos amizade com elas e passamos a confiar mais nelas. Em última análise, a influência nasce da confiança. Quanto maior a confiança, maior a influência. Segundo, o objetivo desse princípio não é se anular. O princípio não está dizendo substitua seus interesses pelos interesses dos outros, e sim demonstre interesse nos interesses dos outros. E esse é o segredo de sua aplicabilidade. Quando você incorpora os interesses dos outros aos seus, não só para ganhar mercado ou garantir audiência, descobre que ao ajudá-los, você atende a seus próprios interesses. Veja o caso da autora best-seller Anne Rice, que já vendeu mais de 110 milhões de exemplares. Sua carreira decolou e alcançou um sucesso estável com seus famosos livros sobre vampiros, entre os quais Entrevista com o Vampiro, que deu origem a um grande filme. Embora seja uma escritora bastante talentosa, muito de seu sucesso veio de seu interesse autêntico por seus leitores. Ela responde a cada mensagem deles. Para atender a essa demanda, chegou a empregar 3 pessoas ao mesmo tempo. Seu interesse pelos outros nunca foi só para vender mais livros. Eu tinha a impressão de que as pessoas eram gentis e generosas o suficiente para se interessarem por mim, explica. Como poderia não corresponder? Eu queria que as pessoas soubessem que eu gostava de receber as cartas e que também gostava delas. Há pouco tempo, Rice entrou no Facebook e no Twitter, o que lhe permitiu ter contato direto com seus fãs. Ah, é maravilhoso, exclamou. Conversamos sobre tantas coisas. Ela chama a comunidade de as pessoas da página e recentemente escreveu: precisamos lembrar que o Facebook e a internet são aquilo que nós queremos que sejam. Esta página alcançou algo extraordinário e talvez único. É uma verdadeira comunidade, infinitamente mais poderosa do que a soma de suas partes. E agradeço a vocês por fazerem dela o que é, por participarem aqui de tantas discussões vitais e inspiradoras. Esse resultado é tão importante para o dono de um negócio quanto para autores e blogueiros. Em seu tratado cult favorito, Best Equard Business, Negócio Sem Pé Nem Cabeça, o empresário Steve Bitchen admite:
Nunca me considerei um empresário brilhante. O país estava vivendo um dos maiores booms de refinanciamento de todos os tempos. E mergulhei nisso de cabeça. Infelizmente, o refinanciamento secou antes de eu chegar à água. Passei 6 meses sem fazer um negócio sequer e quando finalmente fechei foi com meu irmão. Em vez de recomeçar, procurei um meio de fazer o negócio funcionar. Foi quando a minha sorte começou a mudar. Beecham já tinha fracassado em 2 negócios antes, uma loja de varejo e uma empresa de reciclagem, antes de tentar o ramo de hipotecas. Ele tinha todos os motivos para empacotar tudo e voltar para a faculdade ou considerar a possibilidade de passar o bastão para outra pessoa, mas resistiu por tempo suficiente para ver que a sua abordagem estava errada desde o início. Ele estava atrás de um negócio, quando deveria estar buscando relacionamentos. Ele descreve um inesperado encontro num estacionamento com uma celebridade altruísta que lhe ensinou o valor visceral de demonstrar interesse nos interesses dos outros. Antes de eu continuar falando, ele começou a me fazer perguntas. Isso é o Beecham contando, tá? O inesperado encontro no estacionamento com a tal celebridade altruísta. Antes de eu continuar falando, ele começou a me fazer perguntas. Onde você cresceu? Trabalha com o quê? Fez faculdade de quê? Como se chamam seus filhos? Quando a conversa acabou, eu me sentia como se tivesse 3 metros de altura. De maneira sutil e despretensiosa, ele subiu no meu conceito. Esse encontro ensinou a Beecham uma lição inestimável. Daquele dia em diante, ele passou a exigir de si mesmo que fizesse perguntas importantes e significativas a toda pessoa que conhecesse e a cada conhecido com quem não tivesse intimidade. Mais especificamente, eu decidi me tornar um solucionador de problemas e um promoter, sem pedir nada em troca. Foi quando meu negócio começou não a dar a volta por cima, mas a decolar. Em questão de meses, o trabalho de Beecham transformou-se em uma carreira lucrativa. E pouco tempo depois ele obteve tanto sucesso que se tornou o dono de uma companhia hipotecária que desde a sua fundação permaneceu no topo do setor. Talvez o mais impressionante de tudo seja o fato de sua empresa ter se baseado inteiramente na propaganda boca a boca durante uma década. Ele estima que a cada dia, 1 em cada 4 ligações para o seu escritório não tem nada a ver com a hipoteca. E isso é algo de que ele se orgulha. Algumas pessoas telefonam para perguntar: conhece alguma oficina de automóveis confiável? Aonde posso levar meus sogros para jantar? Quem devo procurar para fazer um seguro de vida? Ele explica que essas pessoas ligam porque ele se tornou a referência numa grande rede local de amigos. Não cheguei a esse patamar organizando seminários gratuitos sobre hipoteca ou estampando meu rosto em outdoors enormes, brinca Beecham. Cheguei aqui ajudando pessoas sem tentar convencê-las a fazer negócios comigo. Foi por isso que Thoreau escreveu: a bondade é o único investimento que nunca falha. O mesmo espírito de relacionamento está ao alcance de qualquer um de nós, e isso vale para todas as interações. É mais do que o normal conhecer outras pessoas e ficar a par de um problema que você pode ajudar a resolver ou um objetivo que você pode ajudar a alcançar. Esse é o segredo simples que Beecham chama de negócio sem pé nem cabeça. A verdade é que a maneira como a maioria se comporta nos negócios é que não tem pé nem cabeça, ok? A parte 2 do capítulo 1 vai ficar por aqui. Próxima aula a gente vai finalizar, tá? O capítulo 1, ok? Então, vamos lá. Muita coisa legal nessa parte do texto, né? Vamos conversar sobre isso agora. Então, eu falei no início da aula que nessa continuação do capítulo 1, né,
vocês são convidados a refletir sobre uma verdade simples. Qual é essa verdade, depois de tudo agora que a gente leu? É que as pessoas confiam muito mais em quem demonstra um interesse genuíno por elas do que em quem apenas tenta impressioná-las. Correto? Vocês concordam, né? Faz muito sentido. Porque a gente vive numa época em que todo mundo deseja ser visto, mas muito pouca gente faz o outro se sentir visto, não é mesmo? Né? Todo mundo quer conquistar espaço, mas muito pouca gente quer conquistar pessoas. E existe uma enorme diferença entre essas duas coisas. Aqui já tem um bingo de milhões da aula de hoje. Coisas e pessoas, né? Espaços e pessoas. Quem busca apenas reconhecimento costuma chamar atenção por um momento, mas quem constrói relacionamentos sinceros permanece na memória dessas pessoas por muito tempo. Olha a diferença, né? Então, para ficar mais fácil para vocês entenderem, pensem agora nas pessoas que marcaram a vida de vocês. Talvez essas pessoas não sejam as mais famosas, nem as mais inteligentes, nem as mais bem-sucedidas. Mas provavelmente eu posso apostar com vocês que eram pessoas que sabiam ouvir vocês, né? Ou que lembravam de detalhes da vida de vocês, que perguntavam como vocês estavam, né? E que realmente aguardavam a resposta. Queriam ouvir a resposta de vocês. Vocês percebem como isso é raro hoje em dia? A gente vive cercado por mensagens rápidas, conversas que são interrompidas. Vocês percebem que hoje a gente não consegue terminar uma conversa? Porque alguém interrompe ou o horário não permite? Percebem? Né? Hoje a gente tem os olhares totalmente presos às telas, né? Mas enquanto isso, o interesse verdadeiro se torna quase que um diferencial, de tão raro que é. Então, quando alguém percebe que você se importa com aquilo que é importante para ele, uma ponte entre vocês começa a ser construída. Olha que bingo, né? E essa ponte, gente, tem nome. O nome dessa ponte é confiança. Lindo, né? E toda influência que é saudável nasce aí. Então, antes de alguém aceitar uma ideia, primeiro esse alguém precisa acreditar em quem está apresentando essa ideia a ele. É verdade, né? Outro ponto importante que eu preciso falar nessa aula, baseado na leitura do livro, é entender que demonstrar interesse não significa abandonar quem você é, correto? Não significa que você precisa esquecer os seus sonhos e só viver a vida alheia, porque muita gente faz isso, né? Nem viver apenas para agradar os outros. Não é isso, ok? Demonstrar um interesse genuíno pelo outro significa ampliar a sua visão, abre o seu horizonte, né? Perceber que os seus objetivos podem caminhar junto com os objetivos das outras pessoas que estão ao seu redor. Bingo! Quando isso acontece, gente, todo mundo sai ganhando, todo mundo cresce. Tem uma mentalidade muito comum que diz assim, primeiro eu ganho, não é? A gente ouve muito isso, né? Mas as pessoas que constroem relacionamentos que são duradouros costumam pensar diferente, tá? A pergunta delas é, como nós podemos crescer juntos? É muito diferente de primeiro eu ganho, certo? Essa pequena mudança transforma as amizades, as equipes, as empresas, as famílias, porque deixa de existir uma disputa ali. E ao invés de existir uma disputa, nasce uma parceria. Porque quando eu falo primeiro eu ganho, e eu estou disputando, eu ganhei primeiro, depois você. Isso é uma disputa, né? Quando eu falo como nós podemos crescer juntos, não estou disputando nada com você, quero fazer uma parceria com você. Quero ser seu parceiro.
ok? Outro aprendizado importante que eu preciso trazer nessa aula, referente a essa parte do capítulo, é que a generosidade, ela não aparece apenas nas grandes atitudes, né? Então, pessoas generosas não são só aquelas ricas, milionárias, não, tá? A generosidade, ela se revela nas pequenas escolhas do dia a dia também. Então, você poder indicar alguém quando surge uma oportunidade. Às vezes, você acabou de encontrar com uma pessoa, a pessoa está desesperada procurando um emprego. Pode ser qualquer coisa. Ok, se eu souber de alguma coisa, eu te falo. Não é isso que a gente responde? Aí, cara, passa meia hora, um amigo seu te liga. Isso já aconteceu muito comigo, por isso que eu estou gostando de usar esse exemplo, porque eu não estou inventando, né? Uma amiga me liga e fala, amiga, estou precisando de uma funcionária para fazer essa e tal função. Tem alguém para me indicar? Tenho. Por quê? Eu conheço aquela pessoa? Não. Mas aquela pessoa está precisando. Ela me pediu ajuda. Então, eu posso indicá-la para uma oportunidade. Eu deixo claro para quem me ligou que eu não a conheço tão profundamente, né? Mas que ela acabou de me pedir, ela está precisando. Uma está precisando de emprego, a outra está precisando empregar alguém. Gente, seja ponte para que isso aconteça, ok? Outro exemplo, você poder compartilhar um conhecimento, como eu estou fazendo aqui com vocês. Não se resume apenas a eu ficar meia hora aqui conversando com vocês, para vocês conhecerem leituras valiosas, entenderem o significado delas, né, poderem falar para os outros, agora eu leio vários livros através da ajuda dela. Não, não é só isso, é poder compartilhar, né? Eu não quero guardar o conhecimento só para mim, eu quero que vocês também saibam tanto quanto eu, aprendam tanto quanto eu aprendo nas leituras, ok? Você poder apresentar uma pessoa para outra, porque você percebe que os interesses são em comum, o que uma está procurando é o que a outra está precisando. Às vezes é apenas, gente, você lembrar de uma data importante de alguém. Às vezes é só isso, nada além disso. Às vezes a pessoa não está precisando de nada, só de uma lembrança sua, né? Você também pode celebrar as conquistas de outra pessoa sem sentir inveja, ficando feliz por ela de verdade. Tudo isso, gente, comunica. Né? Você está comunicando uma mensagem para essa pessoa de forma silenciosa. O que você está comunicando quando você tem esses pequenos gestos do dia a dia? Você está comunicando que você torce por ela. Eu torço por você. E no que eu puder te ajudar, no que estiver ao meu alcance, eu vou fazer. Bingo, né? E poucas coisas, escutem bem, poucas coisas fortalecem tanto um relacionamento quanto essa sensação de eu torço por você, eu quero ser o melhor. Curiosamente, quando a gente ajuda as pessoas sem esperar retorno, muitas das vezes o retorno ele chega muito rápido, de formas inesperadas. É ou não é verdade? E eu não estou falando de dinheiro não, porque nem sempre esse retorno vem através de dinheiro. Às vezes vem através de muitas oportunidades, né? Às vezes vem através da própria confiança que aquela pessoa desenvolve por você, e aí você vai ter um fiel amigo e escudeiro, né? Para o que você precisar lá na frente. Às vezes vão aparecer parcerias para você, né? Porque aquela pessoa ela fica tão grata que quando ela tem a oportunidade de te ajudar e te retribuir, ela não desperdiça. Às vezes, mais lá pra frente, ela vai te indicar. É ou não é, né? Além da própria amizade, né? Que vai atravessar os anos entre pessoas que estabelecem uma confiança muito forte entre elas, né? Porque pessoas, gente, lembram de quem esteve presente na vida delas quando elas precisaram. As pessoas lembram, tá? E essa lembrança, ela vale muito mais do que qualquer propaganda. Anotem isso, isso é um bingo, tá? No final das contas, o que eu quero dizer? As conexões mais fortes não são construídas por estratégias, hackzinhos, não.
elas são construídas por atitudes consistentes, né? Aquelas pequenas demonstrações de interesse pela vida do outro, repetidas ao longo do tempo, com o intuito sempre de ajudar e melhorar a vida do outro, ok? Pensa aqui comigo, para ficar mais fácil de vocês entenderem, vamos jogar isso para a vida de vocês. Você demonstra interesse pelas pessoas apenas quando você precisa de algo? Pensa aí, isso aí não é para vocês me responderem aqui, tá? Não precisam assinar, né, que vocês têm pensamentos ruins às vezes, não. É para vocês refletirem e quererem mudar, tá? Quem que na sua vida faz você se sentir verdadeiramente importante? Quem é essa pessoa, né? Tem alguém que você pode apoiar essa semana sem você esperar nada em troca? Não vai te trazer nenhum tipo de prejuízo, muito pelo contrário. Para você é neutro, mas para essa pessoa a sua ajuda, o seu apoio vale muito. Tem alguém? Faça isso, tá? Como que os seus relacionamentos poderiam mudar se você cultivar o hábito de servir a outra pessoa antes de pedir algo para ela? Porque ela vai ficar grata a você e esse relacionamento muda. É exatamente essa mentalidade, gente, que eu busco desenvolver na Cartilha Mente de Ouro com vocês, tá? É uma mentalidade de prosperidade que seja consequência dos relacionamentos que vocês vão cultivar. Na Cartilha Mente de Ouro, você aprende a fortalecer a inteligência emocional, desenvolver uma comunicação mais humana, criar conexões verdadeiras, construir uma influência baseada em confiança, baseada em reciprocidade, baseada em respeito. E junto da cartilha você recebe um bônus, que é o Cofre Dourado da Prosperidade, que traz exercícios muito fáceis, práticos, curtinhos, para você fazer diariamente e ir fortalecendo essa nova mentalidade sua, ok? Eu vou deixar o link na descrição do vídeo e também no primeiro comentário fixado. E ficarei extremamente lisonjeada se vocês acessarem, porque é um conteúdo feito à base de muito esforço, muito estudo, muito conhecimento adquirido. Eu resumi uma literatura de mais de, não estou mentindo, mais de 20 livros importantes para você gerar aquelas ferramentas de transformação e realmente mudar a sua vida. E foi feito tudo com muito carinho, tá? Pensando no que eu posso agregar para vocês, que um dia agregaram para mim e mudou minha vida. Também para passar isso adiante, ok? Agora eu quero que essa pergunta vocês respondam para mim nos comentários, por favor, tá? Qual foi a atitude de alguém para com você que te fez perceber que você era realmente importante para essa pessoa? O que alguém fez para você que você, nossa, meu coração tá até quentinho, né? Responde aqui para mim nos comentários. Agora, antes da gente encerrar a nossa aula, eu vou deixar o desafio para você, tá? O desafio da Mente de Ouro tá na hora da ferramenta de transformação. Porque aqui no Clube da Mente de Ouro, o conhecimento só tem sentido quando ele se transforma em prática, né? Só tem sentido você aprender coisas se você coloca elas em prática. Então, hoje eu quero que você escolha uma pessoa, entre em contato com ela, mas não vai ser para pedir nada, tá? Nem para falar de você. Você vai simplesmente perguntar sinceramente como essa pessoa está. Você vai se lembrar de algo importante da vida dela, né? E vai se basear nisso. Ou oferecendo uma ajuda para resolver essa questão, ou dando alguma indicação, ou apenas uma palavra de incentivo a essa pessoa, ou apenas mostrando a sua atenção para com ela, mostrando a sua presença. Ok? Você vai fazer isso sem esperar nenhum tipo de reconhecimento. Você não vai esperar uma resposta dessa pessoa, ok? Você vai observar apenas como essa atitude sua transforma não apenas a conversa que essa pessoa depois vai ter com você, mas também a forma como você vai passar a enxergar todas as outras conversas com todas as outras pessoas, ou seja, todos os seus relacionamentos.
E aí você volta aqui para contar pra gente como que foi essa experiência, tá bom? Bom, o que eu quero que vocês guardem disso tudo que foi conversado aqui? Hoje vocês aprenderam que causar uma impressão duradoura não depende de você impressionar a pessoa, tá? Depende de você se importar com a pessoa. Deixa eu beber uma aguinha. Vamos lá. Normalmente eu bebo quando eu termino a leitura e antes de começar, né, o conteúdo. Hoje eu fui direto. Então vamos lá. Não depende de impressionar, depende de você se importar com as pessoas, ok? As pessoas, elas esquecem aquelas apresentações que são impecáveis. Elas esquecem aqueles discursos super bem preparados. Mas dificilmente elas esquecem alguém que fez elas se sentirem valorizadas. Guardem isso. Então, quando você escolhe construir um relacionamento baseado na confiança, influenciar alguém vai deixar de ser um esforço para você, porque isso vai se tornar uma consequência natural na sua vida. Ok? Porque entendam que quem planta um interesse verdadeiro só vai colher coisas verdadeiras. Vai colher respeito, vai colher amizade, né? E vai construir uma conexão que é capaz de atravessar o tempo. O tempo vai passar e aquela conexão, ela vai se manter viva. E nada melhor do que isso, né, gente? Ter com quem contar. Não é verdade? Bom, esse é o Clube da Mente de Ouro. Você já sabe, aqui não tem teoria vazia, aqui é vida real. E aqui cada aula pode até terminar, mas a transformação que esse ensinamento que você aprendeu hoje continua na sua vida, para sempre, ok? Então, como sempre, eu termino te lembrando de que o resultado que você ainda não tem, com certeza está atrás daquela página que você ainda não leu. Para isso eu tô aqui, para ler essa página para você. E eu espero você na próxima aula. Um beijo grande no coração de vocês.